Hoje, a nossa média é de 59 dias para vender um imóvel. Seja ele um estúdio de R$ 400 mil em Copacabana ou uma cobertura de R$ 10 milhões no Leblon. Olá, meu nome é Ronald Almeida, um prazer estar aqui contigo. E eu sou especialista em transformar imóveis seletos em ativos para venda imediata. Aqui no litoral carioca, região de Ipanema, Leblon, Copacabana, iniciozinho da Barra, é o trecho que a gente tem tido muito êxito, muito sucesso, e eu decidi compartilhar, porque tem muitos proprietários que nos chamam, às vezes até de outras regiões, e que a gente não consegue ali estar atuando diretamente. Então a gente vai começar essa sequência de vídeos de conteúdos para você, dono de imóvel, você que de repente os seus pais ou os seus filhos ou um amigo sabe ali que ele precisa vender o imóvel e já até aproveitando, deixa aqui o seu like e manda para esse amigo, esse familiar que está com uma dificuldade ali de vender o imóvel ou ele está pensando em anunciar, porque com essas dicas que eu vou te dar, pode ser que você consiga também alcançar os resultados que nós alcançamos. Hoje, a nossa média é de 59 dias para vender um imóvel. Seja ele um estúdio de R$ 400 mil em Copacabana ou uma cobertura de R$ 10 milhões no Leblon. Não importa, o método ele funciona. E enquanto muitos imóveis ali eles passam anos para serem vendidos, isso é dado, tá? No Brasil, um imóvel de alto padrão, ele leva, em média, 16 meses para ser vendido, tá? Isso é o normal. Porém, como eu não fico contento, né, satisfeito com a média do mercado para nada, a gente veio de uma jornada, né, de algumas jornadas empreendedoras. Eu sou engenheiro civil, já trabalhei no ramo da construção, design de interiores, marcenaria de alto padrão. Então, com essa visão de negócio e de empreendedorismo, eu trouxe as métricas do mercado internacional e comecei a me questionar por que que o imóvel nos Estados Unidos, na Europa, o normal é ele vender em poucos dias, enquanto aqui no Brasil tem que aceitar vender um imóvel em 1 ano e meio. Não faz sentido. O que está de errado? O que precisa ser ajustado para que a gente possa também caminhar para esse sucesso? E eu já vou te entregar, assim, o que eu consegui descobrir dentro dessa jornada, dessa busca por essas respostas, é que basicamente é o que hoje pauta o nosso negócio, a nossa estrutura de venda de imóveis de alto nível. É um tripé, que é o comprometimento, anota, comprometimento, a divulgação estratégica e o preço certo. É isso mesmo. Eu sei que você às vezes imagina, meu imóvel vale X, Y, Z, meu vizinho vendeu por J, mas o que tangibiliza o preço não é um corretor, não é seu vizinho de porta, não é quanto ele disse que vendeu, quanto que de repente tem o imóvel A, B, C ou D está sendo anunciado, mas o que importa é quanto o mercado paga hoje. Então, isso é um dos pilares. Não adianta de nada você também baixar, queimar o seu imóvel, que de repente não tem necessidade, é um belo imóvel, você está numa boa localização e de repente não faz sentido ali uma redução drástica se você não tiver uma divulgação estratégica. Ah, Ronald, então é só baixar o valor do imóvel, eu colocar ali um impulsionado no Instagram, eu contratar um Zap Imóveis, então tá resolvido. Ou eu vou colocar o máximo de corretores. Não faça isso. Porque junto do preço certo e da divulgação estratégica, tem que vir um comprometimento. Então, unido esses três pilares, você tem alguém compromissado com a venda do seu imóvel, uma precificação certa, ali pautada em dados, em vários dados. Hoje, para a gente determinar um preço, a gente utiliza cerca de 5 a 8 fontes de dados. São diversas, que hoje estão acessíveis, outras ferramentas que a gente tem acesso para poder determinar qual é o preço certo da venda. Já teve imóvel, só para você entender, que chegaram até nós, o proprietário, um casal,
O imóvel ele estava há 18 meses. O imóvel, sabe, sensacional. E ele estava há muito tempo anunciado e não precisamos alterar o preço. O que precisava ser revisado era a estratégia. Como aquele imóvel estava sendo comunicado. Porque um imóvel, por exemplo, um estúdio em Copacabana, eu vou fazer uma narrativa, de repente reformado, que ele permite o Airbnb. Eu vou fazer uma narrativa para um cliente específico, eu vou vestir o chapéu dele e vou entrar nesse personagem e vou fazer toda uma estrutura de divulgação pensando nesse cliente. E pode ser que eu venda até acima do preço de mercado. Não é regra. Ou então, de repente, um imóvel, uma cobertura de 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, tem umas peculiaridades a mais. Então, quem é que vai morar? É uma família? É um estrangeiro? Então, toda uma narrativa tem que ser construída para a gente conseguir realmente trazer para dentro do imóvel esse potencial comprador. Então, esse tripé é essencial. O comprometimento, então, você tem um profissional dedicado a realizar a venda. Vê se você consegue imaginar isso. Às vezes você pode ter passado por isso. Foi um corretor na tua casa, no teu imóvel, no teu apartamento, e ele bateu no peito e falou: eu tenho 1.000 imóveis na minha carteira, eu tenho 500 imóveis, eu tenho 3.000 imóveis na minha imobiliária. Agora, para pensar, cada imóvel desse tem quantos proprietários? Um, dois, três. Então a gente está falando que ele dá atenção para 6.000 clientes, para 2.000, para 500, para 100 clientes. Não tem como, concorda? Então, você vai ter que eleger um profissional que vai se dedicar, que realmente vai comprar a sua briga, que vai entender os teus planos, os teus projetos, para poder te representar nessa jornada. Tem até um vídeo que a gente fala do segundo ponto, que passado, né, você conseguir identificar esse profissional, superada essa etapa, vem a divulgação estratégica. Então tem um vídeo aqui falando também de posicionamento, do que pode transformar a velocidade de venda de um imóvel. E a gente vai, muito em breve, falar sobre como esse imóvel ele precisa ser vendido em poucas semanas, porque muita gente acha, eu não tenho pressa, eu posso sentir o mercado, quero ver como é que está, mas será que o tempo que você está sentindo o mercado você não está perdendo valor? Então, fica essa dica desse tripé, você respeitar esse tripé sempre que você pensar na venda de um imóvel. Comprometimento, venda no preço certo e a divulgação estratégica. Bom, se você gostou desse vídeo, se não gostou também, comenta aqui embaixo. Ah, Ronald, eu tenho uma dúvida, eu queria entender melhor algum ponto aí que você mencionou no vídeo. Eu tenho uma outra questão em relação à venda de imóveis. Comenta que eu também vou ter o maior prazer de te responder e quem sabe criar um vídeo também sobre o tema.